Magneto estava certo. É com essas palavras intensas da Dra. Cooper no final do episódio que nós vamos começar a nossa análise de primeiras impressões do capítulo 8 dessa reta final de X-Men 97, que será resolvida com uma sequência de episódios triplos. Então todos esses 3 episódios finais, o 8 que saiu hoje, o 9 e o 10, serão chamados Tolerância é Extinção, parte 1, 2 e 3. Bora falar da parte 1 agora, porque foi insana. Magneto estava certo. Já chega. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vídeo de hoje pra gente falar de Tolerância é Extinção, parte 1. O primeiro episódio da reta final de X-Men 97, episódio 8 da animação mais comentada do ano até aqui. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu tenho que avisar vocês que tem spoiler do episódio que já está no Disney Plus. Então vai lá, assiste e depois volta pra cá. Também, se gostar do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. Bom, antes de eu começar o vídeo em si, o autor, o criador de X-Men 97, o Bill DeMaio, foi às suas redes sociais indicar 6 episódios da animação clássica para as pessoas assistirem antes dessa reta final, antes do episódio 8, 9 e 10. Algumas das coisas que ele indicou já podem ser vistas no 8, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver mais no 9 e no 10 com certeza. Eu vou falar rapidinho desses episódios, depois eu faço um vídeo completo só deles. 2 dos episódios são O Valor de um Homem, parte 1 e 2, que é quando a realidade dos X-Men ela é alterada. No momento a gente tá vendo lá a série acontecendo normal, na realidade que a gente conhece, com tudo igualzinho, e aí do nada muda tudo. O Xavier nunca existiu para os mutantes, o Wolverine e a Tempestade são casados e eles estão vivendo numa realidade completamente destruída, com os mutantes sendo caçados e sendo derrotados. Então nessa realidade o Xavier foi morto antes mesmo dele conhecer qualquer outro mutante, dele iniciar o sonho dele, e com isso o grande líder mutante de todo o povo foi o Magneto. Então ele levou o seu povo para a guerra contra a humanidade desde o começo. Isso não deu muito certo. Nestes episódios aqui, parte 1 e 2, são 2 dos 6 que o Bill DeMaio indicou, o Bishop chega nesse tempo, pega o Wolverine e a Tempestade para eles voltarem ao passado nos anos 50 para impedir a morte do Xavier. Por isso que chama O Valor de um Homem, porque mostra a diferença que um homem, Charles Xavier, pode fazer para todo um povo. Ele também indicou Decisão Final, que é o último episódio da primeira temporada da animação clássica, que mostra o Molde Mestre tentando sequestrar líderes mundiais para substituir a mente deles, para que eles pudessem caçar mutantes então abertamente. Então ele queria pegar os líderes mundiais, colocar um vírus tecno-orgânico nessas pessoas para que elas começassem a substituir os cérebros desses líderes para que eles fossem mais ativos na caça aos mutantes, que é o que está acontecendo nesse episódio. Basicamente o Bastion, que é uma fusão do Molde Mestre com o Nimrod, que é um outro sentinela mais avançado, daqui a pouco eu falo dele, ele já está alterando o cérebro das pessoas com o vírus tecno-orgânico que ele tem, um poder dele aí, para que essas pessoas se tornem caçadores de mutantes, sejam elas líderes mundiais ou plenos civis ali. Ele pegou um monte de civil, alterou para se tornarem máquinas de caça aos mutantes, máquinas extremamente poderosas. Então este episódio de Decisão Final já é um que tem impacto neste capítulo 8 aqui de X-Men 97. Ele ainda indicou A Decência, que é o episódio que mostra a origem do Senhor Sinistro, ainda como Dr. Nathaniel Essex, lá na época do Charles Darwin, nos anos 1800. E os últimos 2 episódios que ele recomendou, também episódios duplos, é na trama de O Santuário, quando o Magneto decide construir um asteroide fora da Terra para os mutantes viverem lá em paz. Aqui ele quer uma saída pacífica, ele não quer guerra, ele tentou achar um meio termo aí, ele não quer guerra, ele quer colocar os mutantes fora da Terra, deixa a Terra com os humanos, os mutantes vivem ali no cantinho deles também em paz. Foi isso que ele tentou fazer, deu errado e provavelmente ele vai tentar fazer de novo, mas agora ele cansou da humanidade, como a gente viu nesse episódio agora, que eu já falei sobre os episódios recomendados. Bora falar deste capítulo aqui. Começa já na abertura, com uma novidade: o Xavier aparece na abertura pela primeira vez, e Tempestade ainda não, ela deve aparecer no próximo episódio. E aí nós temos o Bastion com o seu vírus tecno-orgânico, um poder dele, transformando civis em máquina sentinela para caçar mutantes. Isso é bem condizente com um dos episódios recomendados, último episódio da primeira temporada da animação lá dos anos 90, que mostra o Molde Mestre tentando substituir o cérebro de líderes mundiais para que esses líderes se tornem mais ativos na caça aos mutantes. Então aqui o Bastion está fazendo isso, mas não só com líderes mundiais, com todo e qualquer civil que ele puder
capturar. Quanto mais máquinas extremamente resistentes que ele tiver para caçar mutantes, mais ele fará. E isso é meio semelhante à Ordem 66 de Star Wars, porque a Ordem 66 era basicamente assim, existia um exército de clones e do nada esses clones tiveram um chip ativado e aí eles começaram a caçar os Jedi. Então eles não sabiam que eles teriam que fazer isso algum dia, do nada foi ativado e eles já começaram a caçar nesse momento. Aqui também aparentemente as pessoas que foram transformadas nesses Sentinela Prime aí, eles não sabiam que eles eram isso, né? Só que no momento que o Bastion ativou o comando, eles se tornaram essas máquinas e começaram a caçar os mutantes. E aí nós vemos o Cable falando do futuro onde o Bastion teve sucesso, e é um futuro próspero para os humanos. Ele usa os mutantes de escravos, assim como faziam em Genosha lá na animação clássica. Genosha, antes de se tornar esse paraíso mutante, ele era um local que escravizava os mutantes, ele atraía os mutantes com essa ideia, venham pra cá, vocês serão acolhidos em um paraíso mutante e tudo mais, mas lá quando eles chegavam eles eram presos e obrigados a trabalhar, e no futuro utópico que o Cable vê, a humanidade vive próspera com os mutantes que foram pegos trabalhando. Ou os mutantes morreram, ou eles são escravos. É só isso que restou para eles nessa realidade onde o Bastion prosperou. Falando em Bastion rapidinho, aqui nós vemos a origem dele dentro desse universo. Ele é uma criação orgânica, então ele é uma criança, ele nasceu da barriga da mãe dele, mas ele é uma mescla de todos os sentinelas que já viveram, desde um sentinela básico até o molde mestre e o Nimrod. O Nimrod, ele é um sentinela extremamente evoluído do futuro, que também fica viajando no tempo e caçando os mutantes, e a gente vê eles em também um dos episódios que o Biodemaio indicou, o episódio onde a gente vê que o Xavier nunca existiu e se chama O Valor de um Homem, também episódio dividido em duas partes. Como o Xavier nunca existiu, os mutantes sempre foram liderados pelo Magneto. Não é que ele nunca existiu, né? Ele morreu muito jovem antes de começar qualquer sonho mutante, de conhecer qualquer outro mutante, né? Então o Magneto é que liderou os mutantes, então eles sempre foram para a guerra contra a humanidade desde o início, né? Uma guerra que os mutantes estão perdendo. Então o Bishop vai lá, encontra o Wolverine e a Tempestade, fala do Xavier, eles nunca ouviram falar de Xavier, mas eles falam, beleza, vamos pro passado tentar salvar esse cara aí para ver o que acontece, e eles conseguem reverter esse futuro e voltam para um futuro que a gente tá vendo agora, o que não deu muito certo, né? Se lá os mutantes estavam sendo massacrados, aqui eles também foram massacrados, e isso também tem muito a ver com o discurso final da Dra. Cooper, que é uma mutante. A gente vem falando desde o começo dela como mística, né? O Bastion tá prestes a colocar o colar inibidor de poderes nela, e aí a gente vai ver se é de fato a mística ou uma outra mutante, mas porra, depois dela falar tudo isso do Magneto, falando que ele estava certo e tudo mais, falando que ela se colocando ali entre os mutantes do massacre de Genosha, fica meio claro que sim, é a mística. E aí nós temos uma citação rápida do Fera falando de eventos canônicos que os sábios de Camartage dizem que são eventos obrigatórios que devem acontecer em todas as realidades. Então cada realidade tem ali os seus eventos canônicos, eles têm que acontecer daquele jeito. Este é um conceito que a gente viu em What If, naquele episódio do Doutor Estranho, né, da primeira temporada, onde ele tenta impedir a morte da Christine Palmer, né, e ele não consegue, e aí ele descobre que no universo dele esse é um evento canônico. Se ela não morre, o universo acaba. Então ele tem que deixar ela morrer. Esse é um bom desenvolvimento ali e foi bom ver esse conceito voltando. O Fera tá falando isso em relação aos mutantes serem derrotados, porque aparentemente não tem escapatória. Se eles vão pro lado do Xavier, eles são derrotados. Se eles vão pro lado do Magneto, eles são derrotados. Tudo que eles tentam fazer acaba com a humanidade criando sentinelas e matando esses mutantes. Isso também é uma coisa que tem muito a ver com o arco da Moira, aquela que eu já fiz vídeo falando sobre os poderes dela, que é uma mutante que tem o poder de voltar ao início da linha do tempo dela mesma. Então quando ela morre, ela volta pro ventre da mãe no passado, né? no exato ano onde ela nasceu, mas com todas as memórias preservadas, então ela pode refazer tudo. Nessas indas e vindas dela, ela tenta achar uma realidade onde os mutantes não morrem para as máquinas, e ela não consegue. Ela tenta várias coisas. Ela tenta o Magneto, ela tenta o Xavier, ela tenta até o Apocalipse de uma forma mais radical, mas nunca dá certo, até o momento que ela cansa e fala, não, os mutantes têm que morrer mesmo, e aí ela começa a caçá-los. Então, basicamente é isso que o Fera tá falando, porra, a derrota dos mutantes é um evento canônico, tá ligado? Não tem o que a gente fazer, é muito triste a gente ver os mutantes chegando nesse ponto, né? Alguns agora concordando com o Magneto, outros rezando pelo retorno do Xavier, mas eles muito sem saber o que fazer. E o Bastion, nesse plano dele,
com a Operação Tolerância Zero que ele comanda junto com outros vilões famosos do universo Marvel aqui que estão no conselho e aparecem nesse episódio, ele começa a mudar a opinião pública em relação aos mutantes. No começo de X-Men 97, no primeiro episódio, a gente vê que a humanidade aceitava mais os mutantes por conta do assassinato do Charles Xavier. E agora o Bastião, na mesma hora, matou o cara que tinha sido acusado de matar o Xavier e revelou para o mundo que o Xavier estava vivendo em outro planeta. Então, a opinião pública que estava mais do lado dos mutantes por conta daquele caso, agora começa a se voltar um pouco contra eles, mas ainda tem o massacre de Genosha para manter a população meio que com pena dos mutantes. A gente sabe que eles não estão do lado dos mutantes, eles estão com pena. É o mesmo discurso da mãe do Roberto, por exemplo. No episódio passado, ela fala: ai, eu sei que você é um mutante, por mim tudo bem, mas não fala pra ninguém, tá? A gente não quer que as pessoas achem que esse tipo de gente vive aqui na nossa empresa, porque isso aí vai atrapalhar as ações e tudo mais. Então é assim que a humanidade aceita os mutantes, né? Eu aceito, mas longe de mim, eu aceito, mas não fala que você é um mutante. Então é dessa forma sempre hipócrita, e aí a gente vai chegando cada vez mais à conclusão que a Cooper chegou no final do episódio de que o Magneto estava certo. E aí nós temos aqui o Bastião conversando com a Doutora Cooper. A Doutora Cooper aparecer ali, já falei, porra, é a Mística, né? Tá do lado do Sinistro e tudo mais, né? Mas aí depois eles vão revelar mais, então a gente deixa mais pro final do episódio. Então a Doutora Cooper, ela compara ele ao Dr. Mengele. O Dr. Mengele é uma figura do mundo real, né? Que era conhecido como o Anjo da Morte, um oficial alemão, né, dos nazistas, responsável pela seleção das vítimas a serem mortas nas câmeras de gás e por realizar experimentos humanos mortíferos em seus prisioneiros. Assim como no episódio anterior, o Dr. Trask se comparou a Oppenheimer, sendo ele a morte, tendo feito uma criação que superou ali as maldades que ele imaginava que seriam feitas. Agora nós temos um cientista maluco sendo comparado com o Anjo da Morte dos nazistas, alguém que escolhia as vítimas que seriam mortas e fazia experimentos em humanos ali na época da Segunda Guerra. Mas aqui o Bastião, enquanto está conversando com ela, ele começa a receber mensagens numas televisões ali que ele tem na base dele, de outros membros dessa Operação Tolerância Zero. Entre eles nós temos o Barão Zemo, que é aquele vilão que apareceu em Capitão América Guerra Civil, né? O vilão que orquestrou por trás dos panos para colocar o Homem de Ferro contra o Capitão América. E também nós temos o Doutor Destino, um dos maiores vilões de toda a Marvel, né? Então eles também estão participando nos bastidores nessa caça aos mutantes, financiando, aconselhando e também auxiliando o Bastião. Ainda apareceu uma mulher ali que eu não sei bem quem é, depois eu vou tentar descobrir se for alguém relevante, aí eu trago pra vocês em um shorts por aqui. E né, quando vão sendo revelados todos esses Sentinelas Prime que foram transformados, um número absurdo de civis, nós temos lutas extremamente empolgantes. A série ganha muito tanto na trama quanto nas lutas, né? E as lutas aqui são muito boas, começar pelo Wolverine caindo, matando o Sentinela, estourando eles enquanto ele cai aqui, foi sensacional. O Noturno com as 3 espadas também foi um negócio bizarro. O Noturno, ele é alguém pacífico, que sempre vai priorizar a palavra. Só que quando você coloca a irmãzinha dele em perigo, a vampira lá completamente apagada e os bichos tentando matar ela, aí, filhão, aí esquece, porque ele vai te atacar e vai te atacar com um sorriso no rosto do jeito que ele fez e foi simplesmente perfeito. Nós temos até o Roberto finalmente usando suas habilidades de mancha solar e nós temos o Summers em ação. Scott, Nathan e a Jean Grey lutando contra ali os Sentinelas também, os Sentinelas Prime, de uma forma muito boa, né? O Nathan sempre resistindo às tentativas de conversa do pai dele, né, totalmente amargurado. Como eu já disse no outro vídeo, ele não respeita muito o Scott, nem a Jean Grey, ele só respeitava a Madeleine Prior, a mãe que inseriu as mensagens lá na cabeça dele e que teve esse gesto de amor para que ele não crescesse se sentindo abandonado, né? Só que a única vez que ele quebra nesse processo dele de ignorar o pai, de fazer aquela de eu não quero saber de você, você que se foda, é quando o Scott mostra que tem um Porsche, né? Quando eles entram no Porsche do Scott, ele, você tem um Porsche? Aí o Scott dá um sorrisinho e fala, peguei agora meu filho aqui, que tô ganhando ele. Então é bem legal essa cena, e as lutas aqui são de novo fantásticas, todos os mutantes usando os seus poderes da melhor maneira possível. Nós vemos o Morfo também rapidamente se transformando em fanático, né? Mas também não dá muito certo, ele se transforma, ele é tacado longe ali, pronto. E meu amigo, eu quero ver quando a vampira acordar e quando a tempestade chegar aqui, porque aí o pau vai torar. Só que também, né, os Sentinelas Prime, eles foram completamente aniquilados por conta de um mutante. Daqui a pouco a gente chega lá. Antes da gente falar dessa reta final do episódio, temos que falar sim da mãe do Roberto,
né, uma bela de uma cuzona, porque, de novo, no episódio anterior, eu sei que você é mutante, eu aceito, mas não conta pra ninguém. E aí, neste episódio aqui, né, quando o filho dela cai no meio de todos os acionistas ali no baile beneficente que ela estava dando em prol de Genosha, ela olha pros acionistas, vê a cara de choque deles por verem o filho dela como mutante, e ela simplesmente entrega o Roberto e a Jubileu para os sentinelas que estavam caçando eles ali. O que eles vão fazer com esses dois? Eles vão virar cobaias do Bastião e do Sinistro. Né? Ali na base que eles estavam sendo levados no final do episódio, com os colares já inibidores de poder, a Jubileu e o Roberto, é a base do Bastião onde ele faz experimentos nos mutantes. Ele e o Sinistro, esse biólogo insano de mutantes aí. O episódio lá na animação clássica. E também nós temos aqui aparições sensacionais, não só essas do Doutor Destino e do Barão Zemo, mas também temos o Silver Samurai, o Omega Red, que é um mutante russo aqui que tem um passado com o Wolverine e também talvez possa ajudá-los nessa treta toda, e a principal delas, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha da animação também dos anos 90. O visual dele repaginado aqui para nossa atualidade está simplesmente sensacional. Estão tendo aí alguns papos de que essa animação do Homem-Aranha também pode ser restaurada, assim como X-Men 97 foi, né, continuar a animação clássica. Isso pode acontecer. Isso é mais pedido de fãs até o momento, mas eu acredito que haja assim a possibilidade. Até por isso esse Homem-Aranha apareceu aqui para ver a reação do público e eu gostei demais. Agora vamos chegar na reta final do episódio com aquele discurso insano da Cooper, quando eu acho que ela sim se revela como a Mística, né? Ela libertou o Magneto ali da base do Bastião. O Bastião prepara para colocar o colar inibidor de poder nela. Então, se ela for de fato a Mística, ela vai finalmente apresentar a sua real aparência neste momento, quando os poderes dela acabarem. E ela começa um discurso falando sobre Genosha, se colocando entre o mutante. Ela fala: nós sentimos esse massacre como um déjà vu. Ninguém ali estava surpreso porque nós estamos acostumados a ser caçados dessa forma, né? E aí ela continua falando, é um discurso assim arrepiante. Diversos episódios têm esse tipo de discurso, alguns vindos do Magneto, outros vindos do Xavier, mas esse aqui veio da Dra. Cooper e, na minha opinião, podia acabar o episódio com ela falando, mostrando o Magneto, mas depois tem uma ceninha ali que eu acho que quebra um pouco do final, mas é para preparar para esses dois últimos. E aí ela vai falando, né, que a única conclusão que ela e a maioria das pessoas chegou ali, enquanto estava vendo o que estava acontecendo com os mutantes em Genosha, é que Magneto estava certo. Por isso ela libertou o Magneto e o Magneto cansou da humanidade. Lá no segundo episódio dessa animação ele fala: não me deixem soltar a mão de vocês. Né? Eu tô tentando, não me deixem soltar a mão de vocês. E aqui o Magneto fala: já chega, cansou, acabou. Ele sempre tentou fazer o sonho do Xavier acontecer aqui em X-Men 97, tentou muito, e o que aconteceu foi um massacre. Os mutantes encurralados como animais, sendo caçados no mundo inteiro por esses sentinelas criados pelo Bastião. O Magneto então coloca o seu poder ômega no nível máximo. Um mutante nível ômega é um mutante que tem totais controles das suas habilidades. Então o Magneto ele pode controlar o magnetismo em níveis insanos. E a gente vê isso hoje, ele controlando o magnetismo em níveis globais, desligando todos os Sentinela Prime. Um Sentinela Prime já era difícil para um mutante enfrentar, né? Aquela quantidade que tinha que acontecer isso, um mutante nível ômega entrando em ação dessa forma. Magneto desliga todos eles e aí nós vemos os mutantes ali, os X-Men, falando sobre isso, né? O Wolverine fala: Magneto conseguiu o que queria. E aí o Noturno, ou o Morfo, né? Não lembro, responde: o quê? Salvou a nossa pele? E ele: não, declarou guerra. Né? E agora sim o Magneto vai declarar guerra à humanidade. Talvez por isso o criador de X-Men 97 tenha recomendado que são chamados Santuário, parte 1 e 2, que é quando o Magneto constrói um asteroide para os mutantes viverem isoladamente. Isso pode indicar que o Magneto vai querer sim limpar a Terra dos humanos ou tirar todos os mutantes de lá de uma vez por todas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Depois eu vou fazer um vídeo ainda essa semana falando desses 6 episódios de uma forma mais detalhada, os 6 episódios que o Biodemai indicou da animação clássica para assistirmos antes deste final, né, dos episódios finais de X-Men 97. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. É isso, pessoal, mais um episódio insano de X-Men 97, sempre muito bom falar disso com vocês aqui logo de manhãzinha. Até a próxima, tchau, tchau.